Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei com vocês gravando mais uma aula de Ciências para EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem, professor, qual o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste em alimentação saudável. Muito bem, professor, e o que temos para hoje dentro desse tema alimentação saudável? Eu estarei trazendo para vocês uma aula introdutória, inicialmente com uma contextualização, em seguida iremos contextualizar e socializar determinados conceitos básicos. Posteriormente iremos concluir com um pequeno desafio. Então vamos nós. Eu vou iniciar a nossa aula começando pela frase de Hipócrates, que diz o seguinte: nós somos o que nós comemos. Eu costumo dizer e complementar esta frase dizendo que a nossa saúde entra pela boca. Ou seja, os alimentos, eles irão determinar a nossa saúde. Nós sabemos que os alimentos, eles fornecem nutrientes e energia que o nosso corpo necessita, que nós necessitamos para nos mantermos bem e saudáveis. Muito bem, professor. Então, com relação a esse tema, alimentação saudável, o que o senhor tem para trazer para nós dentro dessa contextualização? Muito bem. Do ponto de vista físico, químico e biológico, os alimentos eles fornecem aí os nutrientes e a energia que nós precisamos. Antigamente, nós tínhamos a pirâmide alimentar, onde na base da pirâmide nós tínhamos aí os alimentos ricos em carboidratos, em proteína, e estes alimentos presentes na base da pirâmide alimentar, nós poderíamos absorver, nós poderíamos ingerir em maior quantidade. Hoje, a pirâmide alimentar, ela recebe uma nova classificação, onde nós temos aqui na base os alimentos do grupo 1, em seguida alimentos do grupo 2, grupo 3 e no topo o grupo 4. Professor, na base da pirâmide alimentar, quais são os alimentos que estão presentes? Geralmente são os alimentos in natura, minimamente processados. Esses alimentos nós podemos ingeri-los em maior quantidade, em maior proporção, porque não causa mal à nossa saúde. Já no grupo 2, nós temos aí os alimentos que chamamos de ingredientes culinários. E esses alimentos já têm um mínimo processamento. No grupo 3, nós temos aí os alimentos processados. Observem que a quantidade desses alimentos, a partir do momento que eles estão sendo processados, vai diminuindo, até chegarmos no topo, o grupo 4, que são os alimentos ultramente processados. Esses alimentos nós precisamos ingerir em menor quantidade, em menor proporção, para não causar mal à nossa saúde. Via de regra, esses alimentos irão fornecer aí os nutrientes que o nosso corpo necessita. E esses nutrientes irão entrar na formação aí das nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, dos nossos diversos sistemas que compõem o nosso organismo. Ok, professor. Então, nós estamos entendendo de forma contextualizada esse assunto chamado alimentação saudável. Já que nós estamos falando de alimentação saudável, que tal a gente conhecer alguns conceitos básicos? Começando pela alimentação, começando por alimentos. Professor, o que vem a ser alimentos? Será que é tudo que eu coloco na boca? Não. Nem tudo que nós colocamos na boca ele vai ser classificado como alimento. Alimento ele apresenta um conceito. Eu vou apresentar para vocês agora um conceito amplo, apesar de ser básico. Então, preste bem atenção. Alimento é todo produto ou subproduto, natural ou artificial, que possui, ou que apresente um ou mais nutrientes que possa fazer parte da nossa dieta. Então, alimento, para a gente memorizar, é todo produto ou subproduto. Exemplo, produto leite, subproduto queijo, natural ou artificial. Natural, por exemplo, banana, artificial, doce de banana, que apresente um ou mais nutrientes que possa fazer parte da nossa dieta. Isso é alimento. Muito bem, professor. Após nós sabermos o que vem a ser alimento, é preciso a gente também entender o conceito de nutrientes, porque o alimento ele fornece nutrientes que o nosso corpo necessita. E eu já falo para vocês que nutrientes nada mais são do que substâncias químicas que podem ser de natureza inorgânica, assim como de natureza orgânica. Os nutrientes de natureza inorgânica são água e sais minerais. Já os nutrientes de natureza orgânica, nós temos aí como, por exemplo, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e os lipídios, por exemplo. É importante citar que esses nutrientes,
eles irão ser utilizados pelo nosso organismo, irão aí ser metabolizados e utilizados para desempenhar inúmeras funções dentro do nosso corpo. Ok, professor, já sei o que vem a ser alimentos, já sei também o que vem a ser nutrientes. Agora, o senhor pode explicar para nós, professor, por gentileza, o que vem a ser dieta? Posso sim. Dieta nada mais é do que um regime alimentar. E esse regime alimentar, geralmente, ele é prescrito aí por um profissional da área de nutrição. Em outras palavras, dieta nós podemos dizer que nada mais é do que uma cota habitual de alimentos, seja sólido ou líquido. Professor, então já sei, professor, o que é alimento, já sei o que são nutrientes, também já sei o que vem a ser aí dieta. Agora vamos conhecer alguns conceitos básicos sobre alguns tipos de alimentos, a saber, alimentos diet e alimentos lact-free. Professor, o que vem a ser um alimento chamado diet? Um alimento diet é aquele alimento que ele tem aí a ausência total de um determinado nutriente. Por exemplo, tem ausência total aí de açúcares, né? De carboidratos. É um exemplo. Professor, e o que é um alimento light? É aquele alimento que ele apresenta aí uma redução de determinado nutriente, como por exemplo aí de lipídios, né? Que são óleos e gordura. Muito bem. Professor, e o que vem a ser um alimento lact-free? Um alimento lact-free é aquele alimento que ele apresenta zero lactose. Professor, e o que é lactose? É um tipo de carboidrato no qual muitas pessoas desenvolvem uma intolerância. Tem pessoas que não produzem a enzima que digere essa lactose. E se as pessoas fizerem ingestão de alimentos com lactose, terão algumas consequências negativas, alguns sintomas, né? Tais como diarreia, dentre outros. Ok? Então, esses são apenas alguns tipos de alimentos. Alimentos diet, alimentos light e alimentos lact-free. Diet, ausência total de um determinado nutriente, exemplo de carboidrato, de açúcar. Light é a redução de um determinado nutriente, da quantidade de determinado nutriente, por exemplo, redução de lipídio. E lact-free são alimentos isentos de lactose. Ok? Muito bem. Professor, o que o senhor tem para deixar para nós como desafio? Então, como desafio, eu trago para vocês a seguinte questão. Então, após observar as fotos, converse com seus colegas a respeito das questões a seguir. Exponha as suas opiniões e ouça as deles. Então, temos aqui 3 exemplos. Quais são os 3 exemplos? No primeiro exemplo, nós temos aí pão, carne, queijo, alface, hambúrguer, batata frita e refrigerante. Segundo exemplo, nós temos aqui arroz, feijão, batata frita, carne, bife, alface, tomate, uma salada de uma forma geral. E o terceiro exemplo, nós temos aqui alface, cebola e tomate. O que se pede em cima desse exemplo? Primeira questão, em sua opinião, qual das imagens anteriores possui alimentos mais saudáveis? Você vai justificar. Segunda questão, o que você modificaria nas outras 2 refeições para que ficassem saudáveis? Terceira questão, faça uma relação de 5 alimentos que possam formar aí uma alimentação saudável, diferente da que você escolheu na primeira questão. Em seguida, nós temos, por que precisamos nos alimentar? Lembre, os alimentos nos fornecem energia e nutrientes necessários para a nossa manutenção. Quinta e última questão, o que pode acontecer quando a alimentação não é adequada? Então, vocês irão analisar com bastante calma essas questões e, em cima das imagens anteriores, vocês irão responder, ok? Então, não esqueça, alimentos é todo produto natural artificial que possua um ou mais nutrientes que vai fazer parte aí da nossa dieta, ok? No mais, gostaria de deixar para vocês a seguinte frase, que diz que a nutrição é a arte de alimentar vidas. No mais, valeu pessoal pela atenção. Por hoje é só.